Em 2003, uma jovem de apenas 19 anos dizia ter encontrado a chave para revolucionar a medicina. Não era um novo remédio, não era uma cirurgia inovadora. Era algo que soava ainda mais poderoso. Uma única gota de sangue retirada da ponta do dedo. E em poucas horas, um diagnóstico completo da sua saúde, sem agulhas, sem dor, mais rápido, mais barato. A ideia era transformar a medicina reativa, aquela que trata quando a doença já apareceu, em uma medicina preventiva, onde exames mensais poderiam identificar problemas antes que se tornassem fatais. Era uma promessa quase perfeita. O nome da jovem era Elizabeth Holmes, e sua empresa se chamava Theranos, uma junção de therapy e diagnoses. Por alguns anos, o mundo acreditou, mas havia um detalhe fundamental escondido por trás da narrativa grandiosa. A tecnologia simplesmente não funcionava, e o que começou como uma promessa revolucionária terminou como um dos maiores escândalos corporativos do século XXI. A pergunta é inevitável. Como investidores bilionários, políticos influentes e líderes do Vale do Silício acreditaram em algo que não tinha provas concretas? Como uma startup sem validação científica independente chegou a valer bilhões? E como uma história tão frágil conseguiu sustentar um império tão grande? Essa é a história da ilusão que enganou o Vale do Silício. Elizabeth Holmes nasceu em 1984, em Washington, D.C., em uma família com histórico de prestígio. Desde muito pequena, ela falava sobre sucesso com naturalidade impressionante. Enquanto outras crianças diziam que queriam ser médicas ou astronautas, Elizabeth dizia algo diferente. Ela queria ser bilionária. Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, parecia o lugar certo para começar. Foi ali que nasceram alguns dos maiores nomes da tecnologia. Logo nos primeiros meses, Elizabeth começou a falar sobre sua ideia. Uma tecnologia capaz de realizar centenas de exames com apenas uma gota de sangue. Alguns professores reagiram com ceticismo imediato. A biologia é complexa. Exames sanguíneos exigem volume, precisão, controle químico, equipamentos calibrados. Mas Elizabeth não estava interessada em ouvir "isso é difícil". Ela procurou apoio e encontrou alguém disposto a acreditar nela. Um professor respeitado passou a defender a jovem como alguém brilhante. E essa palavra mudou tudo, porque quando alguém com autoridade valida você, o mundo passa a ouvir diferente. Elizabeth largou a faculdade aos 19 anos, inspirada por histórias de fundadores lendários que abandonaram a universidade e construíram impérios. Ela decidiu fazer o mesmo. Agora, precisava de capital, e conseguiu. Investidores começaram a apostar na narrativa, não na comprovação científica, mas na visão. Elizabeth tinha algo raro, uma capacidade impressionante de persuasão. Ela não vendia apenas um produto, ela vendia um futuro melhor. E investidores não compram só tecnologia, eles compram histórias que prometem mudar o mundo. Elizabeth não era apenas CEO, ela era uma marca. Roupas pretas minimalistas, postura firme, discurso controlado. A comparação com Steve Jobs surgiu e ela não fez questão de evitar. Ela projetava segurança absoluta, falava sobre salvar vidas, usava histórias emocionais para reforçar o propósito da empresa. A mídia adorou. Capas de revista, listas de pessoas mais influentes, convites para eventos com líderes mundiais. Ela se tornou símbolo de inovação, mas havia algo curioso. Theranos era famosa pela promessa, não pela prova. Em vez de priorizar validações científicas independentes, Elizabeth montou um conselho administrativo recheado de nomes poderosos. Ex-secretários de Estado, ex-senadores, generais, nenhum especialista direto na tecnologia que estava sendo vendida. Mas os nomes tinham peso, e isso criava um atalho psicológico. Se essas pessoas estão envolvidas, deve ser legítimo. Investidores seguiram o fluxo, bilhões começaram a entrar. A empresa atingiu avaliações gigantescas. Elizabeth tornou-se oficialmente bilionária no papel. Mas dentro da Theranos, o coração da empresa estava falhando. A máquina não entregava o que prometia. No Vale do Silício, existe uma filosofia perigosa. Fake it till you make it. Finja até conseguir. Em software, isso pode significar lançar versões inacabadas. Mas em medicina, os riscos são muito maiores. A máquina da Theranos prometia realizar dezenas de exames com uma gota mínima de sangue. Só que muitos exames exigem volumes maiores. E para compensar, a empresa diluía as amostras.
Diluir significa reduzir concentração. Reduzir concentração significa comprometer precisão. Os resultados começaram a apresentar inconsistências graves. Funcionários percebiam discrepâncias enormes, valores que não faziam sentido, comparações que não batiam com exames tradicionais. Mas a empresa seguia avançando, porque Elizabeth precisava que o mundo acreditasse agora, não depois. Em 2013, a Theranos fechou parceria com a Walgreens, uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos. A promessa era colocar exames acessíveis em praticamente qualquer esquina. Parecia o futuro da saúde. Mas onde estavam os estudos independentes robustos? Onde estavam as validações amplas? Mesmo assim, a expansão começou, e então surgiram relatos preocupantes. Pacientes recebiam resultados alarmantes, e ao repetir exames em laboratórios tradicionais, descobriam que estavam normais. Outros poderiam ter condições não detectadas. Quando diagnósticos falham, o impacto não é financeiro, é emocional, é psicológico, é potencialmente médico. E ali a narrativa começou a rachar. Funcionários começaram a perceber que algo estava profundamente errado. Erika Cheung, jovem cientista, entrou cheia de esperança, mas encontrou inconsistências constantes. Quando levantou preocupações, foi silenciada. O ambiente era marcado por segredo e pressão. Ela saiu. E quando ex-funcionários saem com convicção, histórias começam a circular. Em 2015, o jornalista investigativo John Carreyrou começou a investigar a empresa. As promessas pareciam boas demais. A falta de transparência era evidente. Ele conversou com ex-funcionários, médicos e especialistas. O padrão se repetia. A tecnologia não funcionava como prometido. Quando a reportagem foi publicada, o impacto foi devastador. A Theranos negou. Elizabeth manteve postura firme, mas a confiança começou a desmoronar. Investigações regulatórias foram abertas, parcerias foram revistas, investidores entraram em pânico, o castelo começou a cair. A pressão legal aumentou, processos começaram a surgir. A Theranos acabou sendo dissolvida em 2018. Elizabeth Holmes, antes celebrada como visionária, passou a enfrentar acusações criminais. O julgamento levantou a pergunta central: ela acreditava na própria mentira? Ou sabia exatamente o que estava fazendo? O veredito concluiu que houve fraude em parte das acusações. A história que começou como revolução terminou em tribunal. O escândalo da Theranos não fala apenas de uma pessoa. Ele revela um sistema que valoriza a narrativa acima de verificação. Um ambiente onde o medo de perder a próxima grande oportunidade pode superar a prudência. Também deixou consequências reais. Pacientes afetados, pesquisas sérias desacreditadas, investidores mais desconfiados. A história de Elizabeth Holmes se tornou símbolo de um alerta. Uma história bem contada pode ser mais poderosa que a realidade por um tempo. Theranos prometeu democratizar a saúde. Prometeu salvar vidas. Prometeu um futuro onde ninguém precisaria dizer adeus cedo demais. Era uma missão perfeita. Mas foi sustentada por algo frágil. Não evidência, mas persuasão. E a pergunta final permanece: quem é mais culpado? A pessoa que vende a ilusão ou o sistema que escolhe acreditar sem exigir provas? Quando o marketing substitui ciência, o custo não é apenas financeiro, é confiança, é credibilidade e, às vezes, é a própria saúde das pessoas.